Se em uma entrevista de emprego, o entrevistador te perguntar, "Can you describe your daily routine?", você saberia responder? O que ele está te perguntando para você descrever a sua rotina diária em inglês. Depois desse vídeo, você vai conseguir responder tranquilamente essa pergunta. Seja muito bem-vindo. Então, nesse vídeo, você vai aprender a descrever rotinas, a sua rotina diária, e isso é importante porque pessoas que não sabem falar muito bem inglês, se dominarem essa habilidade de escrever a rotina, decorando algumas coisinhas, umas regrinhas muito simples, podem passar como se soubessem falar muito mais inglês do que realmente sabem. Isso não estou sendo desonesto aqui, mas isso é uma perfumaria, uma habilidade que ela é muito bem vista. E é muito simples, então não tem por que você não perder alguns minutos e entender como fazer isso. Então vamos lá. Para você descrever a sua rotina, você vai usar um tempo verbal só, que é o presente simples, o simple present. Esse é o tempo verbal que a gente usa para descrever tanto coisas que acontecem com uma regularidade, quanto fatos. Por exemplo, the sky is blue. Isso é um fato. Então, já entrando na estrutura básica para você escrever sua rotina, é sujeito, que pode ser I, you, he, she, it, por aí vai, seguido pelo verbo na forma base dele. Qual que é o verbo na forma base? É o verbo que aparece no dicionário. Por exemplo, call, ligar, work, trabalhar, tá? É o verbo sem nenhuma modificação. Então vamos ver alguns exemplos. You eat lunch. Você almoça. Isso é um fato, tá? Isso é uma coisa que acontece, é uma rotina que acontece. Não está especificado quando acontece, mas não deixa de ser uma rotina. You eat lunch. I wake up. Eu acordo. We study English. Nós estudamos inglês. Beleza, agora que você já sabe a estrutura básica para descrever uma rotina, você precisa saber as expressões temporais. O que são essas expressões temporais? É para você falar quando que elas acontecem, em qual horário que elas acontecem, antes do que, depois do que, em que momento do dia, se é de manhã, à tarde, à noite, e por aí vai. E aqui eu separei as principais que você precisa decorar, não tem jeito. A que você mais vai usar vai ser at. At você vai usar para dizer em qual horário específico você faz cada rotina, cada ação. Por exemplo, I wake up at 7 a.m. Eu acordo às 7 da manhã. I go to bed at 8 o'clock. I leave work at 6:30. E por aí vai. Aí a gente tem as próximas expressões temporais imprescindíveis para você decorar é o momento do dia, que é de manhã, à tarde, à noite. E tem uma regrinha muito simples, que ela é um pouco menosprezada, não se costuma ensinar muito, deixar muito claro. Mas, por exemplo, a gente tem in the morning, que é de manhã, in the afternoon, que é à tarde, in the evening. Evening a gente vai usar para falar o começo da noite. E at night. Percebeu que a gente usa in para manhã, in the morning, in para a tarde, in the afternoon, in the evening, que é o começo da noite, e a gente só vai usar o at para se referir à noite. Então, at night. Por exemplo, I usually go to work in the morning. I have lunch in the afternoon. I go to bed at night. I go to bed in the evening. Percebeu? Eu vou para a cama na noite, só que noite é no entardecer, né? Então, evening não é noite, noite. I go to bed in the evening and I sleep at night. Percebeu? Eu durmo à noite. Eu vou para a cama in the evening e eu durmo and I sleep at night. Aí a gente tem algumas outras expressões, por exemplo, before. Então, before breakfast. A gente também tem after. Por exemplo, after work. I go to the gym. Então, depois do trabalho, eu vou para academia. Então, se usa muito after and before. E aí a gente tem on, que seria para dizer quando na semana. Então, on weekdays, que seriam nos dias da semana, e on weekends, tá? Que seriam aos finais de semana. Beleza, então agora você já sabe a estrutura básica para você escrever a sua rotina. Você já sabe alguma dessas expressões temporais, as principais. Então agora a gente vai aplicar esses conceitos dividindo eles em rotinas da manhã, da tarde e da noite. Então vamos lá. Manhã. I wake up at 7:30 in the morning. Eu acordo às 7:30 da manhã. I get up at 7:45. Então, percebeu que eu acordo
I wake up, mas eu só levanto, I get up at 7:45. Eu só me levanto um pouco depois. I take a shower. Aqui é importante. Quando você tem substantivos contáveis, por exemplo, banho é um substantivo contável. Eu tomo um banho, 2 banhos, 3 banhos. Você precisa colocar esse azinho na frente do substantivo. Então, por exemplo, I take a shower. I drink a cup of coffee. Ou I have a cup of coffee. Percebeu? Quando o substantivo for incontável, por exemplo, café da manhã, eu tomo café da manhã. Você não consegue falar eu tomo um café da manhã, 2 cafés da manhã. Isso o café da manhã é um substantivo incontável. Então você vai falar I have breakfast e não I have a breakfast, tá? É só um detalhe que você precisa se atentar. Então vamos continuar nossa sequência. I brush my teeth. Eu escovo meus dentes. I get dressed. Eu me visto. I go to work at 8 a.m. I start work at 9. I check my emails. Then I have lunch at noon, ao meio-dia. I finish work at 6. And I sometimes go to the gym after work. Algumas vezes, e esse sometimes é importante, que esse às vezes, e às vezes eu vou para academia. Esse às vezes, que é um advérbio temporal, segura um pouco que a gente já vai ver. Continuando, I get home at 6:30. I cook dinner. Eu preparo o jantar. I watch TV. Eu assisto TV. I go to bed at 11. And I sleep around midnight. Então aqui a gente tem uma sequência completa da sua rotina, começando pela manhã até a noite. E estaria tudo bem se você descrevesse dessa forma, pontuada. Mas se você quiser deixar ela mais fluida, né, saber esses advérbios temporais vai colocar o seu inglês num outro patamar. E como eu disse, não são muitos, é só você decorar e usar, conseguir encaixar ao longo da sua rotina. Vamos ver os principais. Always, que é sempre. I always go to the gym after work. Usually, geralmente. I usually go to the gym after work. Eu geralmente vou para academia depois do trabalho. Always, sempre. I always drink coffee in the morning. Often, frequentemente. I often read before sleep. Eu geralmente leio antes de dormir. Sometimes. I sometimes go to the gym after work. A gente já viu esse. Rarely, raramente. I am rarely late. Eu raramente chego atrasado, tô atrasado. Never, nunca. I never have breakfast. Eu nunca tomo café da manhã. Então, o que a gente viu hoje? A gente viu como como escrever a sua rotina, que na verdade são fatos. Você aprendeu expressões temporais, então at 7 a.m., in the morning, in the afternoon, in the evening e at night. Você aprendeu before breakfast, after lunch. E você aprendeu também uma série de advérbios temporais. Rarely, sometimes, often, usually. Agora que você tem toda essa bagagem, eu vou falar como que seria uma rotina descrita de forma mais avançada. Por exemplo, I usually wake up at 7:30 in the morning. First, I stretch a little. Then, I get out of bed and go to the bathroom. I always brush my teeth and wash my face. After that, I make coffee and have breakfast. I often check my emails while I eat. Around 8:30, I get dressed and go to work. Conseguiu entender tudo? Agora me diga nos comentários se você conseguiu entender esse trecho, essa rotina mais completinha na parte da manhã. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, eu agradeço o seu like, ele me ajuda muito. E eu quero deixar aqui um desafio para você responder nos comentários essa pergunta. What time do you usually wake up? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.